outra ferramenta de gravação, tá? Então olha só, hoje a gente vai falar de força elástica, eu vou passar um pouco do conceito, depois a gente vai fazer, eu vou explicar o roteiro, tá? Preparei um roteiro, vou mandar para vocês, vou postar lá no Canvas, e aí vocês vão preencher. E aí só tem uma atividade que eu quero que vocês façam durante a semana, que não é nada demais. Hoje dá para vocês fazerem hoje. Assim, dá para fazer hoje, eu vou fazer, eu aqui, né, a minha medida, né, vou mostrar como seguir algumas, né, medidas, e aí vocês vão concluir, né, vocês vão entender como é que vai ser. Então é a mesma coisa do laboratório, tá? Mesma coisa. A diferença é que a gente vai usar, né? A diferença é que a gente vai usar esse cara aqui, ó. Tá bom? A diferença é que a gente vai usar esse simulador, certo? Que é um sistema massa-mola, né? Então a partir dele a gente vai tentar, né, fazer um trabalho experimental aí, né? Mas eu vou explicar, né? O pessoal que está chegando agora não fica preocupado, eu vou começar a parte teórica primeiro, né? Então ninguém vai ser prejudicado. Quem chegou depois não tem problema nenhum, tá bom? Bom, legal, Camila, obrigado, beleza, vai ajudar bastante. Aí eu já resolvo, né? Aí avisa o pessoal lá que eu já mando hoje mesmo, né? Assim que eu souber os nomes direitinho, eu mando pro professor hoje mesmo, que ele me cobrou desde semana passada, só que a semana passada eu tava um pouco, tava meio difícil, né? Não tava nem em casa, na verdade, para conseguir resolver isso. Bom, então, galera, vamos combinar uma coisa, eu vou mandar um informativo para vocês. Boa noite, Karine. Eu vou mandar um informativo para você, um aviso, né, para vocês aí. Porque semana... Obrigado, Karine. É, papai no meio da pandemia, né? Não é brincadeira, não. 2020. O moleque vai chegar já chegando. Bom, galera, como eu tava falando, semana que vem, na segunda-feira, a gente vai fazer um exercício para nota, tá bom? Então, olha só, o exercício para nota vai ser
vai ser baseado nessa matéria, né, que é a matéria principal para a gente até agora, que é a parte do segundo roteiro, né, que envolve medidas de incerteza e desvio padrão. E aí eu vou fazer uma webconferência com vocês e vocês vão ter que ir respondendo lá né, com o teste, né, através vão ter que subir o arquivo no Canvas, né, desse exercício que eu vou passar. Então, assim, aqueles alunos que tiverem online, tiverem conseguindo acessar e tudo mais, eu vou, né, vou ter aqui o registro, eu vou gravar isso, né, e não tem problema. E os outros que tiverem dificuldade de acessar ou tiverem algum problema, né, tem que mandar e-mail para mim me explicando, caso não consiga mandar a resposta, né, durante a segunda noite, lá o tempo, né, que a gente vai estar online. E eu converso e tudo, mas a gente tem que combinar assim, vamos fazer tem que ter uma atividade avaliativa, né? Claro que vocês estão tendo o trabalho de responder, fazer o roteiro de física aí, isso é bem bacana, mas eu vou passar essa atividade avaliativa na segunda-feira que vem. E aí não tem problema, vocês, vocês vão fazer, vocês vão ver que não é nada demais, deve durar 1h30 por aí. E vão mandar para mim, né, assim, a atividade, para executar a atividade é isso, né? Claro, para mandar ele, subir o arquivo, às vezes demora um pouquinho mais, tá bom? E aí, então fica para segunda-feira que vem essa atividade, a gente fecha a nota, né? Então vai ser a nota vai ser o roteiro 1, né, de volume do cubo que a gente fez em sala. O roteiro 2 também, que vocês já subiram o arquivo, ó, que eu vi que algumas pessoas já fizeram, né, aquela que a gente fez daquele jeito meio complicado, assim, ajustando algumas coisas, mas o importante é a gente fazer, né? É importante a gente discutir da melhor forma possível, né? Até porque não tem laboratório e o laboratório vai ter que ser virtual. Hoje vai ser a mesma coisa. E essa atividade de hoje, eu vou também abrir um teste no Canvas e vocês vão ter até semana que vem para me mandar. O exercício avaliativo, né, de semana que vem não precisa estudar não, galera. Vocês não precisam nem se preocupar. Eu vou passar e vocês, quer dizer, estudar assim, né? Vai fazer o roteiro, já estão estudando. Aqueles que entregaram o material todo já, o roteiro 1 e 2, né, obviamente vão ter facilidade para resolver o teste que eu vou passar semana que vem, né? Esse teste que é uma avaliaçãozinha aí. Então, essa é a ideia, tá? Sim, Lara, no roteiro 2 quer dizer que a pesquisa, né? Meu e-mail pode mandar para Karine, o que é pesquisa, você quer dizer? Qual exercício? Roteiro 2. Não, facilidade, né, nem é pra ser. Facilidade a gente. Mas assim. A questão é tentar, né, fazer. Você fez lá as tabelas, preencheu as tabelas e depois achou o período, né, experimental. Sim, Bruna. Essa de pesquisa não tem importância não precisa fazer. Na verdade era só algo simples assim, né, uma discussão. Mas o mais importante é vocês seguirem com
com a parte de execução do roteiro lá. Tá. E aí a finalização você não conseguiu, Karine. Tá bom. Tenta tirar algumas, né, pedir ajuda aos colegas e fazerem, não tem importância, vocês podem, né, compartilhar não vai ficar copiando, né, a resposta. O importante é vocês, já que vocês estão em casa, né, acho que a maioria deve estar em casa, tentem enxergar o objetivo do roteiro, que é entender a parte experimental, que isso é muito importante, né, para a área de vocês, né, a área de química cobra muito. Ah, eu acho que eu tenho que mudar isso, né? De verdade, como é que eu vou fazer agora? Ah, no caso a Luana salvou, então beleza. Tem que ver o que vocês estão fazendo. Às vezes salva, né? Deve ter lá um sistema de... Então pessoal, olha aí, ó. A gente vai falar de força elástica, né? Aqui é um slide simples, né? Não é nada pesado, né? Acho que aquela aula de pêndulo foi um pouco teórica. Sim, claro que é importante, né? Para vocês entenderem de onde vem o período, né? Aquela forma. Mas hoje não vai ter isso. Vai ser só mais intuitivo, né? Uma visão mais fenomenológica. Inclusive, deixa eu abrir aqui. Porque é melhor usar um PowerPoint. Então vamos lá. Consegue ver aí, pessoal? Então a força elástica é a força que restitui uma mola na sua posição de equilíbrio. Então, o movimento, né, da restituição da mola é sempre contrária, né? Então, contrária ao movimento. Se a mola, se a massa, né, está indo em uma direção, a força restauradora vai no sentido contrário. E a deformação é dada por x, né, que é essa x que aparece aí. Então a lei de Hooke, né, que define a força elástica, ela possui então, né, essas informações. Deixa eu voltar agora. Então a lei de Hooke ela possui, né, essas informações que são dadas, né, com respeito a intensidade da força, né, aplicada a uma mola é diretamente proporcional à deformação x que ela provoca. Então olha só, né, F, né, igual a kx. Então, a intensidade da força aplicada a uma mola é diretamente proporcional à deformação. Quando você pega uma massa, né, qualquer, M, e coloca, né, prende ela em uma mola que estava aqui parada, né, na sua posição de equilíbrio normal, na verdade aqui é uma posição sem deformação, concorda? Essa posição ela está livre, né, ela não tem nenhum tipo de força atuando teoricamente, né? Mas à medida que você coloca uma massa aqui, o que vai acontecer? Você agora vai ter uma força. E qual força que é essa, pessoal? Alguém sabe dizer aí? Qual é a força que agora
provoca uma deformação X na mola, e aí? O pessoal sabe me dizer? Pessoal, tá me ouvindo aí? Oi? Caiu a conexão não, né? Tá bom, mas a resposta lá, qual que é a massa, qual que é a força que atrai? Peso, né? Isso aí. Beleza, Bruna. Força-peso. Então a força que é aplicada agora, ela é diretamente proporcional à deformação da mola, né? Então olha só, se eu tenho para uma mesma massa, né? Aqui a gente sabe que peso, né, é a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Sendo peso mg. A aceleração da gravidade é 9,8, uma massa qualquer tal, são constantes, esse é o peso. Agora, vamos supor que essa mola aqui seja um pouco mais dura, né? Ela seja aquelas molas mais grossas, assim, mais difícil de você distender ela, né? Ou deformar ela, né? O que vai acontecer, né? Ela vai ter um X menor, na verdade. E se ela for uma massa, se ela for uma permanecendo com a mesma, vamos dizer, característica, se ela tem um K, ou seja, ela tem uma característica intrínseca dela, né? A natureza da mola, ou seja, a propriedade dela mesma, permanecendo a mesma, a mesma, né, característica K. Se eu coloco duas massas agora, né, eu vou ter, que agora eu vou ter um outro peso, né, que era um peso 1, agora aqui eu vou ter um peso 2, que é o que? 2m vezes a gravidade, certo? Pois é. Galera? Então olha só, a força que provoca então a deformação da mola, né, ela é proporcional. Então agora eu aumentei, na verdade, a minha deformação para uma deformação x2, aqui era uma deformação x1, e se quando eu tinha uma massa eu deformava x, quanto que agora com duas massinhas eu deformo para uma mesma constante? É 2x, né? É isso que a gente precisa agora determinar, né? Entender o mecanismo, né, que rege, né, essas forças restauradoras em um sistema elástico, tá? Então a lei de Hooke é dada por F igual a Kx, onde a força elástica é medida em newtons, tá bom, galera? Então à medida que eu tenho a situação inicial, eu provoco, né, uma deformação na mola, a força elástica é essa daqui, ó. Ela é contrária à força que está provocando a deformação. Não é verdade? Quando você puxa a mola para baixo, ou seja, você está atuando, né, provocando uma força na mola, né, ou você está deformando ela, se você soltar, né, tirar essa força externa, ela volta ao estado inicial. Por quê? Porque existe uma força restauradora no sentido contrário, que é chamada de força elástica, que é dada como lei de Hooke, né? E a constante elástica
né, da mola é chamada, né, de K, e é medida em Newton por metro. E o X é dado como uma deformação, né, da mola. Então ela estava no estado de equilíbrio, aquilo que saiu, né, do estado de equilíbrio é chamado de X, e é dado em metros, centímetros, né? No SI, no Sistema Internacional, a gente usa metros, tá bom? Quais são os instrumentos utilizados? Os principais instrumentos utilizados são os dinamômetros, tá? São esses equipamentos que te mostram exatamente para um determinado tipo de mola, né? Ou seja, para uma mola de constante conhecida e tal, você consegue medir qual que é a força aplicada. Lá no laboratório que a gente estava utilizando lá, isso aí, Camila, a gente estava utilizando a gente tem lá um aparato bastante interessante de medida de lei de Hooke, né, de força elástica. Tem lá vários dinamômetros, daria para a gente fazer um bom experimento, né? Infelizmente a gente não vai poder, por enquanto a gente não vai poder usar, mas lá tem esses equipamentos que são básicos, né, também para a gente entender algo que é super importante. Você deve estar pensando assim, mas esse negócio é muito simples, né, pô? Uma mola puxada por um bloquinho, né? Onde que eu vou ver isso? Né? Quando que eu vou aplicar isso na minha vida? Vocês não sabem, mas talvez vocês não saibam, mas quando vocês estiverem fazendo ciência dos materiais, ou quando vocês forem estudar a parte mais avançada de, né, química quântica, né, envolvendo estrutura da matéria, a, a vibração de rede, né, de uma estrutura cristalina, no qual você tem os átomos, né, arranjados, né, um arranjo cristalino com átomos em forma de um cubo, por exemplo. A vibração, conforme você aumenta a temperatura ou diminui a temperatura desse material, a vibração ela é estudada utilizando também um conceito de lei de Hooke, né? Se você rompe, por exemplo, a ligação, né, então a vibração ali, ela funciona como, entre um átomo e outro, funciona como se fosse uma mola, né, que está ali vibrando, né, oscilando, e assim a gente determina. Tanto que o pessoal já deve ter ouvido falar no ensaio de torção, né, ensaio de tração, perdão. Ensaio de tração, né, você tem chamado módulo de Young, né, que é uma relação bastante próxima, né, quando você tem né, durante o ensaio você começa a puxar o material, né, em duas pontas, e aí você tem, né, uma parte, desenhar meio mais ou menos aqui, você tem, quando você começa a puxar o material, você tem uma parte que é elástica, quando ela começa então vamos dizer assim, a não ter mais a possibilidade de voltar ao que era antes, né? Ou seja, a força restauradora não é mais capaz de fazer com que o material volte ao que era antes, né? Ele passa para o estado, né? Para o estágio deformado. Você tem a parte elástica, né? E aqui você passa para a parte plástica, ou seja, você começa a danificar o material até que você rompe, né? E ele trinca e quebra, tá bom? Então a parte elástica que a gente mostra nesse estudo de tração, né, lá em ciência de materiais, estudo de determinação de propriedades de materiais metálicos e poliméricos e tudo mais, é muito utilizado com esse conceito de lei de Hooke, tá bom? A partir desse, esse é o fundamento, é isso que eu quero dizer, tá bom? Aqui outros exemplos de dinamômetro, tá? Para medir aí qual é a força, né, que é provocada, né, por esse peso, né, sobre a mola.
E aqui um exercíciozinho de aplicação, galera. Vou dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem. Determine a constante elástica de uma mola que, ao ser comprimida por uma força de 200 newtons, sofre uma deformação de 10 centímetros. Né? Sabendo que a nossa força elástica é Kx, é meio óbvio, né, galera? Mas façam aí que eu vou esperar vocês me mostrarem qual que é a constante elástica nesse caso. Tá bom? 5 minutinhos. Peguem a calculadora aí, né? Já preparem que a gente vai usar a calculadora hoje.
Isso aí, galera. Fizeram, né? Isso. Muito bem. Olha aí, ó. Quando a gente tem uma medida de 200 newtons, né? A gente tem que transformar tudo para unidade de medida. A gente estava usando 10 centímetros, transforma para metro, né? Foi isso. Então 10 centímetros dá 0,10, né? 0,1. E aí passa dividindo, 200 dividido por 0,10 dá 2.000 newtons. Toma cuidado. 10.000 newtons por metro. 2.000 newtons por metro. Tá bom? É um número meio alto, né? 200. Tá bom, galera? Uma força relativamente alta aí, né? Mas é bem possível. Tá? Vamos então para a parte experimental, né? Vou passar para vocês aqui agora. Né? Esse exercício foi só para vocês sentirem um pouco como é que vai ser. A gente vai fazer algo bem parecido com isso aqui, mas aqui é só para, né? A galera às vezes tenta fazer de olho aí, fazer, né? Toma cuidado. Né? A parte experimental exige um pouco mais de calma na hora de usar as equações. Então pessoal, esse é o roteiro, né? Força elástica. A gente vai trabalhar com a determinação da constante elástica, tá bom? Aqui, né, uma parte teórica para a gente discutir. Olha só, introdução teórica, né? Se dá uma lidinha com calma, é tudo que eu acabei de falar agora na apresentação, né? Dizendo com mais detalhes aí quem foi, né? Robert Hooke, né? Para chegar nessa equação chamada, né, de força elástica, né? E aqui algumas informações mais detalhadas, que é aquilo que eu falei também nos slides, tá bom? Então, seguindo, olha só como eu falei, esse aqui é o link, né? Que vocês podem entrar lá para... Vou passar aqui, né? O Ricardo perguntou aí já. Vocês podem entrar e vão ver que que é interessante o seguinte, que o simulador, né, chamado massas e molas básico, ele tem também todos esses caras aqui, ó, os materiais, né? O modelo, né? Ele possui a haste, possui a mola, possui balança, possui régua, possui um gancho, possui corpo de prova, ou seja, é um laboratório virtual, tá bom? Vocês vão ver isso agora, ó. Então aqui no procedimento, vamos começar o experimento. Como é que a gente vai fazer? Você vai acessar esse link, né, que eu disponibilizei ali, né? É o mesmo, né? Tá um pouco diferente, mas você clicando funciona. E vai aparecer essa página, né? Essa página aqui você tem acesso a algumas coisas e tal. Dá um clique aqui no play, né? Você vai entrar nessa página. Acabei esquecendo de ter colocado. Você vai entrar nessa página que eu vou mostrar agora aqui, né? Que é essa da massas e molas aqui, ó. Deixa eu colocar logo. Tá vendo? Vocês vão entrar nesse link aqui, nesse site, né? Deixa eu voltar aqui, aí dá pra vocês entenderem, ó. Você clicando, ó, tá vendo? Clicando aqui no play, você já é direcionado para aquela página. Ele carrega um pouco, né? Demora a carregar, que é o simulador, né? Como se fosse um jogo, né? Vamos dizer assim, pessoal que gosta de joguinho aí e tal. Aí você vai em esticar, né? Tá dizendo ali no roteiro, você vai em esticar e você vai entrar nessa página, tá? Essa página aqui é o nosso laboratório inicial, tá bom, galera? Esse é o nosso laboratório. Então deixa eu sair aqui pra gente voltar, para eu explicar
Isso. Para explicar como é que a gente vai trabalhar nesse simulador. Aí você clicando em esticar, né, entra no modo esticar, e aí você vai entender o seguinte: você vai fixar, né, a mola na haste. Na verdade ela está fixada. Você vai agora posicionar, ó. Então aqui diz no 2 para a gente suspender, né, na extremidade livre da mola corpos de massa diferentes e anotar com o uso de régua milimetrada para cada corpo suspenso e correspondente à alongação da mola conforme a figura abaixo. Então olha só, pessoal, não tem erro, não tem dificuldade, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Então, por exemplo, vamos começar com a mola, né? Aqui eu já fiz alguns, tá preenchido aqui, só para mostrar para vocês, ó. Então, vamos colocar as massas, né, de valor 50, 100 e 250 em equilíbrio na mola, nessa primeira mola 1, né? E aí a gente vai, depois disso, a gente vai determinar para cada mola em equilíbrio, determine a deformação X. Então, sabendo da massa da mola e também a deformação que essa mola sofreu devido, né, ao equilíbrio da massa agora posicionada, você tem condições de calcular a constante. Como é que isso é feito? Então, vamos lá, ó. Você vai pegar, né, o valor da massa, a gravidade você tem, e o X você vai observar quando você posicionar a massa ali na molinha. Então você faz essa conta, né, que eu vou mostrar aqui na tabela, tá? A gente vai chegar nela aqui, tá bom? Então olha só, vamos supor agora que, né, agora olhando aqui para a nossa tabela. Pessoal, vocês estão acompanhando aí? Estão conseguindo? Não é difícil não, não é difícil não, vamos que vamos. Beleza, então olha aí. Agora olha só, grava esse valor, a gente vai pegar a massa que está lá no simulador, vamos fazer para 250, né? Tem lá uma massa de 250, certo? Só um minutinho que já vai aparecer. Calma aí. Isso. Exatamente. Aí olha só, bem observado, Ricardo. Olha só, tô vendo aí, galera. Vou pegar a massa de 250, ó. Vou posicionar, certo? Ela vai ficar, né, em equilíbrio, beleza? Aí você coloca aqui, ó. Se você quiser colocar o comprimento da mola e a posição de repouso, né? Tem aqui como você posicionar. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Sim. Tranquilo, né? Oi. Não. O repouso, ó. Aqui, tá vendo lá? Aqui é a mola sem sofrer deformação, beleza? Zerada. Quando eu coloco o peso 250, massa, eu vou ter um delta X, certo? Eu vou ter um X. O X vai ser quanto ali? Quanto que deu, galera? Para vocês aí, vocês conseguem? 40 e quase 42, né? 41 e alguma coisinha. Exatamente. Então, vamos pensar aqui que a gente tem 40, né? Dá 4 centímetros, né? Não, aqui 30, 40. É porque aqui tá em centímetros. Então deu 42 centímetros, certo? Não, ela está em centímetro aqui embaixo, consegue ver, ó? Então são 41 centímetros, né?
E aí a gente transforma tanto a massa do pezinho aqui, que está 250, a gente transforma para quilos, e a distância aqui, a deformação aqui, a gente transforma para metro. Então vamos colocar 41 centímetros, né? A gente coloca 0,42 metros, tá bom? Tudo bem, pessoal? Anotaram aí, ó? Anota, ó. Vou até colocar aqui para não dar confusão. Foi 250 gramas, que dá 0,250 quilogramas, e essa é a massa 1. E a deformação, o X vai ser 0, né, foi 41 centímetros, então foi 0,41 metros, né, de deformação, tá bom? Vamos voltar lá pro roteiro. Calma aí, já tá voltando. Voltou. Então olha só, vamos ver como é que vai ficar isso. A primeira conta que eu fiz aqui, ó, mostra isso, né, ó. Foi, a gente mediu 41 lá, mas vamos usar 42, né, que foi quase 42. Então 42 centímetros foi a deformação, 0,250, né, que está em a massa, né. Então vamos colocar aqui uma relação aqui. Vou colocar a relação aqui, né? A massa 1 a gente usou 250 gramas, né? Ou seja, né? M1 é, vou colocar logo igual, 0,250 gramas, quilos, né? E temos também, com essa massa, né, foi gerada uma deformação de 0,42, aproximadamente 0,42 metros, né, porque a gente usou, foi 41 e alguma coisinha, a gente arredondou para 42, né, e a gravidade foi fornecida ali, né, 9,8 metros por segundo ao quadrado, está escrito aqui, né. Pronto, pessoal, dá pra gente calcular nossa constante, não dá? Basta fazer, né? 0,250 vezes 98 vai dar força. A deformação foi experimental, todo mundo está entendendo isso? A deformação a gente só consegue de maneira experimental, né? A força aqui até que você consegue fazer de maneira teórica, né? Se tem a massa, vai ser a mesma em qualquer lugar, né? E com isso, fazendo essa continha aqui, galera, substituindo, né? Então fica, né? Dois 2,45, né?
dividido por 0,42. Isso está em... Aqui fica 2,45 newtons. E aqui metros, 0,42 metros. Quanto dá minha constante? Se quiserem fazer aí para conferir, mas deu 5,8. Tá bom? Tá bom, galera? Pessoal, tá acompanhando aí? Precisa perguntar porque às vezes eu acho que caiu a conexão e eu tô aqui falando sozinho. Então é 5,8 newton metros, tá bom? Beleza. Então olha aí. A jogada é essa, tá bom? Se a gente fizer agora, se a gente colocar lá, né, foi o teste que eu fiz. Se eu fizer uma massa 2, né? Fizermos, né, vamos voltar lá para mostrar. Vou fazer agora com... Vamos fazer uma diferente. Essa de 100 gramas já está feita, vamos fazer uma diferente. Vamos fazer com 50 agora. A gente faz junto. Agora vamos pegar uma molinha, uma massinha dessa de 50, né? Quanto que deformou? Posicionar bem posicionado aqui dá 9, 8. Você está colocando bem em cima do primeiro tracinho, pra mim tá dando 9, hein? 9, é. Então, vamos usar 9, certo? Então, vamos colocar agora 50 gramas, ou seja, 0,050 quilogramas, e X, a deformação que foi 9, ou seja, 0,9 metros. Beleza. Então vamos sair, voltar lá para nossa continha. Quanto que dá então, pessoal? Vamos preencher aqui. Aqui deu 0,09 metros. Acho melhor escrever com a texto mesmo, né? E aqui vai dar 0,050 vezes 9,8. Quanto que deu aí? Responde pra mim aí, pra ver se vocês estão fazendo. Quero saber se está todo mundo empenhado. Quando deu? Zero vírgula 49, né? Pera, 0, isso aí.
o Eduardo me mandou e-mail. Eduardo, você não conseguiu subir o arquivo no Canvas? E pessoal, quanto que deu então o K? Fizeram aí também? 5,44, é isso? Muito bem. Agora reparem, relatório em grupo. Não, não, Eduardo, você tem, não tem, cada um manda o seu. Não importa se é em grupo. É o seu Canvas, individualmente você manda o seu, todos os integrantes do grupo tem que mandar. Tá bom? Por e-mail eu não estou aceitando não, só se der algum problema, manda pra mim pelo Canvas, que aí fica mais fácil de eu corrigir. Você entendeu? Que aí eu corrijo rapidinho, fica fácil, vocês já vão saber a nota. Se for por e-mail vai dar muita confusão. E-mail só em último caso, se precisar, não deu certo, o Canvas caiu, deu erro, aí você me fala que a gente resolve. Mas se estiver funcionando pelo Canvas é melhor pra mim, tá bom? Pessoal, vocês entenderam então como é que é o lance aqui? Então vamos continuar. Aí depois disso você vai ter que tirar a média, tá vendo? Tira a média e põe aqui. E aí é o seguinte, você tem como tirar também, olha só. Agora que você sabe quanto que vale o K, a média, né? Você pega e calcula a massa. Olha só, você agora tem como calcular a massa teórica não, a massa experimental, né? Porque aqui, por exemplo, vamos fazer, só para vocês terem uma ideia. Então a massa vai ser o K que a gente descobriu. Vamos pegar o K pegar o K do 250 aqui. Que é 5,8, né? Vezes, vou colocar vez não, vou colocar asterisco, a deformação que foi 0,42, certo? Dividido por 9,8. Vamos ver quanto que vai dar a massa. A massa a gente sabe, você fala, professor, mas a massa a gente já sabe, a massa foi de 0,200. Então a massa medida na balança é 0,250 quilos. Né? Aqui você pode usar a média, né? A gente não calculou a média ainda, mas para ficar melhor, galera, concorda comigo que é melhor a gente pegar a média das massas, né? Eu já vou explicar o conceito disso aqui também. A gente está fazendo mais a parte grossa na parte teórica, a parte experimental aqui, mas eu já vou explicar o conceito disso aqui. Olha só, dividindo aí, ó, quanto que vai dar? Façam vocês aí também. 5,8 vezes 0,42 dividido por 9,8. Oi? Ah, sim, dessa aqui, né? Beleza. Faz aí guarda pra você. Você vai precisar pra você preencher no seu. Mas eu tô falando aqui, nessa continha aqui, ó, a massa deu quanto? Fizeram? Concorda comigo que tem que chegar perto dessa massa medida na balança? Tem que ser próxima, né?
O meu deu isso aí também, 0,248. Na verdade deu 0,249, né? Aproximando. Na verdade, tá certo, né, galera? Tem que ser isso. Aí você pensa assim, por que não bateu? Porque, claro, você tem a gravidade que não é tão precisa, deveria ter um pouco mais de precisão. Você tem a precisão da régua, lembra que a gente estudou isso tudo? Média de incerteza, né? O grau de confiabilidade do seu instrumento, tudo isso tem todos esses fatores, tá? Não, Karina, eu vou passar para vocês, eu estou explicando para vocês já ir fazendo, porque olha só, se você já começar a fazer o seu agora, junto comigo, você vai terminar rápido. Ah, 1 e 2, não, eu mudei já a data. O 1 até hoje, né, que é o 1, na verdade, já tem aí meses, né? Agora o 2 é para entregar até semana que vem, porque senão também não tem como eu corrigir. Isso, exatamente, Vinícius. É isso aí, cara. É esse o tipo de análise que eu quero que vocês façam. As coisas vão se somando, entendeu? As coisas vão se somando. Uma aula vai complementando a outra. A aula experimental é assim. Aquilo que você aprendeu no roteiro, você bateu cabeça lá, teve dificuldade e tudo, serve para agora você enxergar esse problema aqui. Né? Você consegue às vezes tirar com essas duas medidas um erro percentual. Né? Tá bom, pessoal? Aqui no próximo, ó, eu pedi para... Ah, não, desculpa. Tá aqui antes. Aqui embaixo, ó, aí é para aqueles... para cereja do bolo, tá? Cereja do bolo. Vocês vão pegar e vão tentar fazer no Excel, né? Vão determinar. Então, assim, você pode tirar mais várias medidas, né, usando o simulador. E aí você vai no Excel e determina um gráfico, tá? Através desse conceito aí, onde você tem de um lado a força, né? Você vai poder fazer. Vou mostrar para vocês aqui, tá, galera? Estou abrindo o Excel, vou mostrar mais ou menos como a gente pode fazer. Então você vai ter a força, né, com relação à deformação. Então aqui, por exemplo, você encontrou para uma massa uma força aqui, né? Você pode ir aumentando, né, de baixo para cima. Foi 0,49, né? Vou colocar os tracinhos, vou escrever não. Depois foi 0,98. Depois foi aqui em cima, né? 2,45. E para cada deformação você tem 0,9, 0,09. Depois você tem 0, né, 17 e depois você tem 0,42, fica mais aqui em cima. Então o que você vai ter? Tem um ponto aqui, né? Um ponto aqui, você tem outro pontinho aqui. Aí tem outro ponto aqui longe. Certo? Aí você vai traçar uma reta. Uma reta, né? Eu quis dizer. Vou tentar desenhar uma reta.
interpolando esses pontos. Tá bom, galera? Você fazendo então, olha só, você fazendo o K, então a constante no gráfico aí do Excel vai ser, né? Lembrando que força é igual a Kx, né? Você quer achar qual é a constante? Basta passar então o x dividindo, então vai ficar força sobre deformação, né? E aí você vai definir, só que no Excel você acaba descobrindo, né, com maior precisão. Sim, Matheus, pode usar. Isso aí você vai ter que usar na simulação. Deixa eu abrir o Excel aqui para vocês, para ver se eu consigo fazer uma amostra para vocês, né, de como que vai ser. É bom para vocês treinarem já aplicando, né, um pouco da colocar só x, né, em metros. Então a força a gente achou ali. Cadê? Foi 5,8, 5,76 e quanto deu? 5,44, né? E a minha deformação foi 0,42, 0, aqui a massa, né? Massa. Focar em 1, 2, e 3. Quanto foi aqui? 0,17. E aqui 0,09. Tá, vamos ver como é que a gente consegue. O pessoal está acompanhando aí? Estão acompanhando? Vamos fazer um teste aqui se a gente consegue fazer uma plotagem aqui desse gráfico, né? Deixa eu ver, acho que eu tenho que inverter isso. Do gráfico. Talvez a gente tenha que fazer. Tem que inverter aqui.
segundo. Bom, pessoal, eu vou deixar como uma atividade para vocês, né? Posso até fazer um vídeo depois com calma, para a gente mexer nisso com mais tranquilidade. Tem que relembrar aqui como é que é para trocar os eixos, né? Faz um tempinho que eu não mexo no Excel. Mas a ideia é vocês tentarem fazer um gráfico, né? O ideal seria, na verdade, porque aqui eu peguei para dar um pouco mais de diferença, né, nos valores e justamente causar um pouco mais a interpretação. Isso, Vinícius, se você conseguir, né, aqui eu pedi para fazer um gráfico bacaninho, envolvendo para você determinar a constante da mola, né, através desse gráfico do Excel. É um exercício para vocês, tá? Assim que você conseguir fazer um gráfico bacaninha, você me coloca junto no Canvas, tá? Isso aí vai ficar igualzinho, né? Vai ser o roteiro 3, vai ser igualzinho que eu passei para vocês dos outros lá. É um roteiro um pouco mais curto, né? Mais objetivo também, para a gente falar sobre Lady Hook. Oi. Não, esse aqui ficou na aula, né? Se você quiser tirar alguma dúvida, você vai ter que assistir a aula, né? Dar uma olhadinha de novo nas coisas que a gente fez. E eu vou disponibilizar agora o roteiro, né? Para vocês fazerem, e aí para a semana que vem vocês me entregarem. Até semana que vem, ou a gente pode combinar. Oi? Entendi. Esse roteiro aqui, aí você vai ter que preencher ele lá no Canvas, né, na verdade. Eu vou colocar cada uma dessas tabelinhas aí, esses negócios tudo no Canvas. Oi? Eu acho que não tem. Isso é um problema do Canvas. Tem? Ah, eu não sei fazer isso, tem que ver com ele. Porque eu simplesmente. Porque está como um arquivo de imagem, né? Vou dar uma olhada, posso procurar saber. Mas como é que é? Mas como é que é? Você quer dizer arquivo de Word, como assim? Isso. Ah, tá, entendi. Então você consegue carregar o arquivo todo, mas o arquivo do Word. Ah, tá. Ah, então tanto faz. Ah, tá. Ah, não, então tudo bem, eu vou fazer isso. Aí vocês tiram foto do roteiro, né? Todo, né? Mais fácil. Ah, entendi. Ah, não, tá certo. Tá, é bem melhor. É óbvio, né? Bem melhor, tá bom. Você tira a foto e manda tudo preenchido. Tá bom. Não, beleza, é verdade. Inclusive, se quiser fazer dos outros, né? Mas aí fica... Bom, tá. Entendi.
Beleza, beleza. Isso. Exatamente, Bruna. Isso mesmo. K. No gráfico qual? Do Excel? Não. É porque o K você vai encontrar através do gráfico. Na verdade, olha só, se você vai ter a reta, né, que é a reta média. Você faz para cada um desses, você vai ter aqui, vamos supor, você tem o K1, K2, K3, esse teria, no caso a reta, a reta média vai te dar a constante, né, para esse caso aí. Tá bom, pessoal? Então vou passar para vocês esse, e aí eu vou colocar lá roteiro 1, roteiro 3, né? Aí vocês sobem um arquivo completo. Acho que é melhor mesmo. Agora que eu fui pensar, realmente é muito mais trabalhoso fazer um por um. Ah, desculpa, é o F. É porque pra mim esse aqui é o meu F. Tá bom, tá bom, é um F. Tá mal escrito por isso. Tá certo. Ok, galera. Acho que é isso. Vou passar o arquivo para vocês e aí depois a gente, se tiver alguma dúvida, né, posta lá no fórum.